Rabino matou os profetas? Porque esse é o tema, que é um tema que ficou muito forte no Novo Testamento, no mundo cristão, no mundo messiânico. E mesmo movimentos que se propõem a uma restauração, né, saindo daquele cristianismo tradicional, tem outras ideias, ainda assim, eles não conseguem se libertar disto. Eles têm uma resistência com relação à lei rabínica, não, porque isso é lei rabínica, isso não é Torá. Aquele mesmo pensamento dos saduceus, aquele mesmo pensamento dos caraítas, todas essas reformas que ocorreram, fica implantado, né, fica como um resíduo. Agora vamos analisar isso. Primeiro vamos olhar a transmissão da Torá oral. Quem recebeu primeiro a Torá escrita e a Torá oral? Quem recebeu a Torá oral? Moshe. E Moshe, ele passa para Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, ele vai passar para os Zekenim, ou seja, os anciãos, os sábios. E eles vão passar para quem? Aí nós chegamos na época de Shmuel Hanavi, e são justamente os profetas que vão ser a próxima geração a guardar a tradição oral. Opa! Então, os profetas são as autoridades rabínicas da época? Sim. Eles são responsáveis para guardar, e mais do que isso, eles são extremamente ligados à Torá, se afastando de tudo aquilo que poderia contaminá-los e atrapalhar a recepção das revelações divinas que eles tinham, sendo eles profetas. Então, continuando esse pensamento, depois a gente vem o exílio babilônico, e depois do exílio babilônico surge Esdra a Sofer, o escriba. E ele, junto com um grupo muito grande de pessoas, de estudiosos, né, que é chamado Knesset Hagedolá, a grande assembleia, passam a ser a próxima geração a guardar, a estudar, inclusive trazendo, já naquele tempo, né, o conceito aláhico, né, e trazendo, digamos assim, emendas e novas cercas para que a Torá fosse praticada, inclusive para que as próximas gerações se beneficiassem disso. Então, nós observamos que existe uma corrente de transmissão, os profetas fazem parte, e toda essa corrente de transmissão são as autoridades rabínicas nas suas gerações. Muito bem. Até que chegamos a Shimon HaTzadik, e começa uma época que fica conhecido como Zugot, onde o Sanhedrin tem dois chefes, né? Existia o Nassi, o presidente, e o Av Beit Din, o chefe do Beit Din, do tribunal. E aí, nessa época, as pessoas que se preservam da influência, porque houve uma influência muito grande dos gregos, né? E embora os asmoneus foram responsáveis para tirar os gregos, os reis asmoneus, com o tempo, relaxaram e começou a haver um conflito. E surgem os prushim, aqueles que se afastam da contaminação da influência dos gregos, especialmente porque naquele tempo surgem os saduceus, os tzedokim, que querem quebrar as barreiras, entre aspas, para que o povo judeu seja mais parecido com os povos do mundo. Uma ameaça muito grande à preservação da tradição oral e da própria prática judaica, porque os saduceus negavam a tradição oral, trazendo um conceito ilusório de que vamos voltar à Torá, a Torá verdadeira. Na verdade, eles estavam quebrando as cercas e acabaram retornando para uma contaminação
com aquela influência grega que existia na época. Então, os Prushim foram fundamentais e dali vieram os grandes sábios que continuaram preservando a tradição oral, a halachá e todos os conceitos importantes que fizeram com que o judaísmo continue vivo até os nossos dias. Muito bem, isso progrediu até que o Rabi Yehuda Hanassi colocou essa tradição oral, né, escrita, a Mishnah. 300 anos depois surgiu a Gemara, que foi a compilação de todos os comentários dos sábios com relação à Mishnah, e veio o Talmud. E continuou, de geração em geração, essa liderança, essas autoridades rabínicas. Graças a Deus, porque hoje nós temos todos esses livros e nós temos em quem nos basear e nós temos uma orientação segura de como praticar a Torá nos nossos dias, né, com toda a tecnologia, com todos os elementos adicionais que surgiram através da evolução da ciência. Nós podemos hoje guardar o Shabat sem o risco, se nós estudarmos e praticarmos, de estarmos transgredindo um dos 39 trabalhos proibidos, na medida que nós ouvimos esses sábios. Agora, gente, então, qual foi o profeta que foi morto por algum desses rabinos? Mais do que isso. Se os profetas eram as autoridades rabínicas da época, como é que eles mataram a si mesmos? Agora vamos aprofundar ainda mais. Bem, vamos analisar. O profeta que foi morto, Isaías. Quem matou Isaías? O neto dele, que na época, um rei de Israel, que estava cometendo todo tipo de perversidade. Ah, não foi algum rabino? Não teve nenhum rabino que matou Isaías. Ah, teve os profetas que foram mortos na época do rei Acav, que foi por mandado da esposa dele, Jezabel. Opa, não foi nenhum rabino que mandou matar? Não, nenhum rabino mandou matar. Então, gente, mas lá no Novo Testamento tem a história de Zacarias. Zacarias, eles confundem, está errado, é um erro do Novo Testamento. Aquele Zacarias que eles citam é o sumo sacerdote. E também nenhum rabino matou Zacarias. Mas espera aí. Mas a gente nunca analisou isso? Por que a gente nunca viu isso? Porque esse foi um paradigma que Roma estabeleceu. O dogma. Literalmente uma caixa preta ali que ninguém pode mexer. O dogma, ele se estabeleceu e ninguém poderia questionar. Em alguns momentos da história, poderia custar a sua vida. E depois que passou todos esses momentos, a Inquisição e todas essas coisas, ainda ficou por muito tempo no inconsciente coletivo das pessoas o medo de questionar. Mas graças a Deus hoje, as pessoas estão parando e questionando e analisando. Elas estão enxergando que essas coisas não fazem o menor sentido. Mas por que Roma criou esse paradigma? Por que Roma criou essa frase? E, por incrível que pareça, em todas as gerações aparece gente falando isso também. Vamos analisar por quê. Qual é a raiz disso? Roma estava muito preocupada com várias coisas. Na época que Roma criou o cristianismo, uma das grandes preocupações é que algumas autoridades, pessoas importantes do Império Romano, haviam se convertido ao judaísmo. Outra preocupação muito grande de Roma é que o judaísmo, ele não caía. Ele permanecia cada vez mais firme, apesar da morte de milhões de judeus. Mortos pelo próprio Império Romano, os judeus permaneciam firmes. E Roma precisava criar uma nova religião. Precisava de uma história, alguém que se rebelou contra os rabinos, um rebelde que se tornasse herói, que se tornasse o Messias, e posteriormente que se tornasse Deus.
Roma estava criando um pseudo-judaísmo. E qual era o foco principal? Desacreditar as autoridades rabínicas. Mas por quê? Porque eram elas que, com muita sabedoria, instruía o povo judeu e mantinha um povo judeu em cada geração fiel à Torá. Hoje, nós temos a língua hebraica, até hoje, até a língua permaneceu. Se você observar as civilizações antigas, não foi preservado o idioma, a língua hebraica. O idioma hebraico permanece. E nós devemos cometer agora um ato de justiça extremamente grande, graças a essas autoridades rabínicas, que o cristianismo passou a chamar de fariseu, de maneira pejorativa, com aquele objetivo de desacreditá-los, para que surgisse um sistema, na verdade, uma rebeldia e um novo sistema religioso que pretensamente teria o interesse de substituir o povo judeu. Essas são as bases da teologia ou das teologias que surgiram no cristianismo. Em todas as gerações surgiram os donos da verdade. Aqueles que desprezaram as autoridades rabínicas e disseram: todos estão errados, eu estou certo. O mesmo espírito de rebeldia que houve em Yeshua e nos seus seguidores, em cada geração surge. Pessoas desprezando as autoridades rabínicas, dizendo: não, eu sou o dono da verdade. Está todo mundo errado, está tudo corrompido. Eu tenho a resposta. Não se enganem. É a mesma rebeldia que foi a base da criação de um pseudo-judaísmo e continua ocorrendo em todas as gerações. Então, quando você escuta essa frase, eles mataram os profetas. Não, não, não. É o mesmo vírus no sistema. É o mesmo sinal de uma atitude rebelde e que não respeita as autoridades que preservaram a Torá até os nossos dias. Preste muito bem atenção nisso. É muito importante isso. As autoridades rabínicas, desde Moshe, Yehoshua ben Nun, os anciãos, Shmuel Hanavi e os profetas, Esdra e a grande assembleia, e todos que surgiram depois, os Prushim, os fariseus, né? O nome não é fariseu, mas ficou conhecido como os fariseus. Prushim quer dizer aqueles que se afastaram das contaminações. Os rabinos em todas as gerações, até as autoridades rabínicas atuais, graças a eles, hoje nós podemos praticar as mitzvot com segurança. Nós podemos ter uma ideia correta do que é guardar, de ser um shomer Shabbat. Graças a eles, a língua hebraica foi preservada. Graças a eles, apesar de todas as tragédias que ocorreram com o povo judeu, tudo permaneceu intacto. E nós devemos não seguir caminhos que têm como base uma rebeldia e não só se rebelar, o que seria desastroso, mas nem sequer se dar a um direito que não é legal de desrespeitar essas autoridades rabínicas. Que seja feita, né, a justiça, porque nós estamos tratando de um tema que foi ocultado por 2000 anos, onde até hoje, muita gente no seu inconsciente coletivo
tem uma visão negativa das autoridades rabínicas, tem uma visão negativa da halachá, das mitzvot de Rabanam, de tudo isso, e sem saber, pode ser um resíduo dessa influência, desse paradigma, desse dogma que foi colocado por Roma para criar um pseudo-judaísmo, passando por cima do judaísmo, o que não foi permitido, Baruch Hashem, porque o Eterno jamais permitiria isso. O judaísmo está mais do que vivo nos nossos dias.